É, a maior ameaça a um romance adolescente apaixonado não é, tipo, aquela proibição categórica e furiosa dos pais. Uhum. Longe disso. Na verdade, a maior arma contra a paixão cega é ter que lavar a louça toda terça-feira sob uma supervisão super rigorosa. Com certeza, a rotina é implacável. Pois é. Hoje, o nosso mergulho no material vai expor a anatomia de uma manipulação tão cirúrgica e tão fria que usa o próprio tédio como arma de destruição em massa, certo? Vamos desempacotar isso? Vamos lá. Eu sou a anfitriã da nossa imersão de hoje e estou muito animada para a gente fazer o resumo e a análise do capítulo 7 do livro Estranho Amor, o capítulo que carrega o título de Planos de uma Vida. E é um capítulo fascinante, diga-se de passagem. Olá, para a nossa audiência, eu sou o especialista que vai guiar essa análise junto com você hoje. Bom ter você aqui de novo, porque, olha, o que o texto nos apresenta são duas realidades paralelas, né? Dois núcleos que não se cruzam fisicamente nestas páginas, mas que estão, assim, acelerando numa rota de colisão psicológica devastadora. Uma bomba relógio, basicamente. Exato. De um lado, a gente acompanha o Felipe e a Sara com um dinheiro inesperado no bolso e uma frágil, quase comovente ilusão de liberdade. E do outro, a gente mergulha de cabeça na mente dos pais do Felipe, o Roberto e a Olga. Eles estão lidando com o terror absoluto e fisiológico da perda de controle. Sabe, o que temos em mãos hoje é um estudo de caso fenomenal sobre como o poder opera nos bastidores das relações humanas. A nossa missão nessa análise profunda vai muito além de apenas listar os eventos do enredo. A gente quer entender o que tem por baixo do capô, né? Exatamente. O objetivo é investigar o como e o porquê. Vamos dissecar a psicologia de uma fantasia romântica de sobrevivência que está ali tentando se manter de pé contra a matemática super implacável e calculista do mundo adulto. Sim. É um capítulo que nos obriga a olhar para as engrenagens ocultas da manipulação familiar. Nossa, com certeza. E, bom, vamos começar pelo núcleo dos jovens, porque a abertura desse capítulo oferece um respiro imediato para quem lê, mas é um respiro com um gosto bastante amargo, sabe? É um alívio falso. Muito. O Felipe acabou de receber uma quantia em dinheiro do próprio pai, o Roberto. E a instrução que acompanhou esse dinheiro foi, tipo, muito bizarra e contraintuitiva. O pai diz para eles passarem a noite fora, não darem notícias e voltarem apenas no dia seguinte. Uma instrução que vai totalmente contra o instinto protetor padrão de um pai. Pois é. E o Felipe sente aquele maço de notas no bolso como um peso, uma sensação super incômoda. Quando ele encontra Sara, que estava muito tensa, meio que agarrada à própria bicicleta, como se o mundo fosse acabar ali mesmo, ele mostra o dinheiro. E a reação dela é imediata, né? Sim, a própria Sara reage com desconfiança. Ela diz textualmente que a situação é, aspas aqui, muito estranha. E, de fato, a situação grita que é uma armadilha por todos os lados. Mas, tipo, por que dois adolescentes, em fuga, ignoram um alerta tão óbvio assim? Bom, a resposta está na forma como o cérebro humano lida com a regulação emocional em momentos de estresse agudo. O nível de exaustão física e mental do Felipe e da Sara atingiu um limiar muito crítico. Eles estavam no limite do limite. Isso. Quando o nosso sistema nervoso entra nesse estado de hipervigilância prolongada, a necessidade de segurança a curto prazo simplesmente desliga o pensamento crítico a longo prazo. Caramba! Então o cérebro meio que foca só no agora. Exato. O texto aponta que a Sara quer fugir desse pai que, como ela mesma diz, calcula mais do que sente. Mas o fato inescapável ali é que eles não têm para onde ir. Uhum, não tem plano B. Não tem. Então, qualquer estrutura que ofereça um abrigo, mesmo que essa estrutura venha do antagonista da história, passa a servir como uma âncora de sobrevivência para eles. O alívio físico, tangível, de poder pagar uma diária inteira num lugar seguro, sobrepõe completamente qualquer desconfiança lógica inicial. Faz todo sentido. E a cena dele chegando a essa pousada é descrita assim com uma riqueza de detalhes que chega a cortar o coração da gente pela simplicidade da coisa toda. Eles se contentam com muito pouco naquele momento. Sim, eles alugam um quartinho de fundo. Para Sara, a garantia de uma diária inteira parece um luxo inatingível, enquanto Felipe descreve o ambiente como quase um palácio.
Eles chamam aquele espaço de nossa primeira casa provisória. Mas nossa, Uma tentativa de criar raízes no meio do caos. exatamente. E logo depois, eles decidem sair para comer num restaurante bem simples da região. O texto traz aqueles cheiros super familiares, sabe? Arroz, alho, carne grelhada. E aí ocorre uma dinâmica muito reveladora entre os dois. A dinâmica do cardápio, né? Fico impressionado com essa parte. Essa mesmo. A Sarah, que é super condicionada pela falta de dinheiro na vida dela, quer economizar, quer pedir o prato mais barato. Mas o Felipe recusa categoricamente essa privação. Ele pede suco, pede refrigerante e faz questão da fartura naquele instante. Ele quer proporcionar uma ilusão para ela. Sim, ele solta uma frase que muda todo o clima. Ele diz algo como: hoje eu quero jantar com você como se a gente fosse só um casal normal. Ele praticamente implora para que eles finjam por pelo menos uma hora que a crise simplesmente não existe. E essa normalidade emprestada funciona como uma janela maravilhosa para as verdadeiras personalidades deles. Acaba despindo aquela camada defensiva da fuga, sabe? Uhum. Quando a pressão imediata é retirada, o que emerge na mesa do restaurante é muito revelador. O Felipe começa a falar de programação de computadores. O texto destaca o brilho nos olhos dele ao explicar como cria códigos. Ele realmente se transforma falando disso. Porque a programação, psicologicamente falando, representa o oposto da vida atual dele. É um ambiente onde a lógica impera, onde as regras são super claras, onde ele tem controle absoluto sobre o resultado final. O que é o completo oposto da família dele. Nossa, brilhante. Uma compensação, né? Exato. E do outro lado da mesa temos a Sarah, que finalmente baixa a guarda e confessa os motivos reais do abandono escolar. Ela relata a falta de apoio financeiro e emocional em casa, como a vergonha pelas próprias condições se transformou em distanciamento e, no fim, na evasão escolar. É muito triste ver como a vulnerabilidade dela aparece ali. Sim, e ao compartilhar essas vulnerabilidades profundas, eles começam a tentar construir um edifício de expectativas para o futuro deles. E é nesse exato momento de projeção de futuro que surge o grande símbolo do capítulo, né? O Felipe puxa um guardanapo de papel ali do restaurante, pega uma caneta e começa a desenhar um plano de vida. O famoso guardanapo? Ele faz anotações muito rápidas, tipo, se a Sarah conseguir um emprego como balconista numa loja, ele pode compensar a renda fazendo trabalhos de freelancer, criando sites. O objetivo central seria garantir que os dois pudessem voltar a estudar. Um plano bem pragmático no papel. Pois é, a Sarah entra de cabeça nessa fantasia e exige duas coisas fundamentais para esse projeto de vida: uma janela e uma mesa. E então o autor nos entrega essa pérola, que eu acho uma das frases mais lindas do texto. Ele diz, como se escrevesse fosse, de algum modo, começar a existir. Uma imagem poética fortíssima. Belíssima, né? Mas assim, tentando olhar para essa situação de fora e usando uma analogia aqui, parece muito que eles estão agindo como aqueles jovens empreendedores num café desenhando o rascunho de uma startup milionária, sabe? Totalmente alienados da realidade estrutural. Isso, ignorando completamente o fato de que o dinheiro no bolso deles, o capital inicial, veio do maior vilão da história deles. O que impede esses jovens de perceberem que eles estão construindo a planta de um castelo num terreno que é literalmente areia movediça. Não foi um erro fatal aceitar esse dinheiro? Bom, essa cegueira momentânea deles é um mecanismo de defesa clássico que aparece aí disfarçado de projeto de vida. Naquele restaurante simples, aquele guardanapo sujo de molho não funciona como um planejamento financeiro viável de verdade. É só fumaça, então. A função dele é estritamente emocional. O que é fascinante aqui é uma fala vital da Sarah nesse trecho, onde ela diz que casais precisam de tradições. A psique humana, quando está diante do abismo da incerteza, precisa fabricar rituais. Entendi. Para não enlouquecer. Precisamente. Precisa criar âncoras tangíveis e visualizar um futuro, por mais tênue que seja, só para conseguir tolerar a ansiedade aguda do presente. Eles não têm controle nenhum sobre o amanhecer, não controlam a polícia, não controlam os pais, Verdade. mas eles têm soberania total sobre as palavras que estão escrevendo naquele pequeno pedaço de papel, sabe? Essa ilusão de controle é a única ferramenta que o cérebro deles encontrou para atravessar a madrugada sem entrar num pânico generalizado. Uau! Esse mecanismo de sobrevivência deles é muito fascinante mesmo. Mas sabe o que é louco? A grande ironia desse capítulo é que, enquanto os jovens usam um guardanapo frágil para tentar desenhar algum controle,
O ecossistema de onde eles fugiram está entrando em colapso total. Um contraste narrativo perfeito. Sim, e justamente por causa da perda desse mesmo controle. A transição que o livro faz do silêncio da pousada para o caos absoluto na casa do Felipe é, assim, brutal. A gente sai de uma paz inventada para um desespero real. A cena do jardim. É. A Olga, mãe do Felipe, tá andando freneticamente pelo jardim de casa. Ela ainda tá com a roupa da manhã, toda desgrenhada. O colégio acabou de ligar confirmando que o filho não apareceu na aula. E a reação dela não é uma preocupação normal de mãe, do tipo, vou procurar onde ele tá. É uma reação totalmente desproporcional. É um ataque de fúria misturado com pânico. Ela decreta imediatamente quem é o alvo do ódio dela. Ela grita: ela tirou meu filho de mim. A culpa cai 100% sobre a Sarah e o estado mental da Olga vai se deteriorando de um jeito tão violento que o corpo físico dela não aguenta. O corpo sempre cobra a conta, né? Pois é, a pressão arterial sobe para níveis perigosos, o coração entra numa taquicardia severa e o Roberto é forçado a colocá-la no carro e levar às pressas para a emergência do hospital. Lendo isso, eu fiquei perplexa. Soou meio teatral para uma mãe cujo filho adolescente só cabulou uma aula, sabe? Uma leitura muito atenta da sua parte. Porque, sinceramente, a Olga tá realmente preocupada com o bem-estar físico do Felipe? Ou ela tá tendo um colapso só porque o filho escolheu um caminho que ela não controla? Essa é a grande questão da personagem. A sua suspeita é corretíssima. O quadro clínico que o autor desenha aponta para um buraco muito mais fundo. Lógico que existe o amor materno ali, mas o que a gente observa é um colapso por emaranhamento psicológico. Emaranhamento? Como assim? É quando o amor parental se mistura de forma super tóxica com traços narcisistas de controle. Para mães com o perfil da Olga, a linha entre a ideia de segurança e a de obediência restrita simplesmente não existe. Eles são a mesma coisa. Nossa, então, na cabeça dela, se ele não obedece, ele tá em perigo fatal? Exato! O filho não é visto como um indivíduo separado, mas como uma extensão direta da vontade dela. Então, quando Felipe decide fugir com a garota que ela detesta, o cérebro da Olga não processa isso como uma rebeldia normal de adolescente. Processa como o quê, então? Processa como uma amputação. É um perigo existencial à própria identidade dela como matriarca. O colapso físico é literalmente a manifestação do terror de perder a relevância e a autoridade. O texto ilustra isso muito bem quando muda o cenário para o hospital. Ah, sim, quando ela tá na maca. Isso. O texto descreve a Olga, lá no leito da emergência, como menor ali, sem a imponência de dentro de casa. A casa era o feudo dela, no ambiente esterilizado do hospital, sem o território dela. Ela se torna a representação física da perda de controle. É impressionante como a mudança de geografia dita essa redistribuição de poder, né? E nossa audiência, preste atenção porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque é exatamente nessa janela de vulnerabilidade total que a estratégia real da família se revela. O verdadeiro jogador entra em cena. Sim, o Roberto percebe na mesma hora que aquele hospital silencioso é o ambiente tático perfeito para atacar. Ele não tentou dialogar no carro, nem na sala de estar de casa, onde a Olga fatalmente ia gritar e jogar coisa nele. Ele esperou ela deitar no leito. O raciocínio dele é o de um estrategista super frio. Ele faz a leitura do ambiente e compreende perfeitamente que as defesas do oponente, que no caso é a própria esposa, estão baixas o suficiente para aceitar o que seria inaceitável antes. Exato, é de uma frieza atroz. Ele chega perto da poltrona onde a Olga está deitada, super fragilizada, e expõe a matemática da coisa. Ele diz com todas as letras que se eles continuarem proibindo o namoro com agressividade, o Felipe vai fugir de vez. Uma leitura realista, de certa forma. É, mas a solução que ele apresenta é impensável. Ele propõe trazer a Sarah para morar dentro da casa deles. Ele sugere colocar a garota no quarto de hóspedes e impor sobre o casal um pacote absurdo de regras estritas. Rotinas, horários cronometrados, horas de estudo com supervisão. E o argumento para convencer a Olga é sensacional. Devastador de tão cínico. Ele diz que a distância transforma a Sarah num amor épico, mas a convivência diária destrói a fantasia. A frase dele é: a vida real desgasta o encantamento. Quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à mente foi um cavalo de Troia reverso. Interessante. A imagem de um cavalo de Troia reverso cria uma representação visual bem precisa do mecanismo.
Mas como essa analogia funciona na prática para a manobra do Roberto? Pensa assim, no mito original, a tática é esconder um exército destruidor dentro de um presente inofensivo, colocar na cidade inimiga e deixar que eles destruam tudo de dentro para fora, certo? Certo. O Roberto desenhou exatamente o oposto estrutural disso. Ele quer capturar o exército inimigo, que seria a paixão rebelde dos adolescentes, e trazer de propósito para dentro da sua própria cidade, ou seja, a casa da família, super regrada, Uhum. para tentar neutralizar no próprio território. Isso. Mas o objetivo não é deixar a paixão destruir as regras da casa. O objetivo é afogar esse romance numa rotina tão entediante, tão previsível, que o amor vai morrer por asfixia. Ele quer apagar um incêndio jogando um caminhão de tédio em cima. É brilhante, mas assustador. E se conectarmos isso com a imagem maior da psicologia do desenvolvimento, a gente vê a precisão desse plano. O Roberto tem um entendimento quase predatório de como funciona a mente do adolescente. Como assim, predatório? O adolescente precisa de atrito para forjar a própria identidade, sabe? Eles prosperam na oposição porque a oposição valida o que eles estão defendendo. O drama externo age como combustível. É só você olhar para Romeu e Julieta. Ah, o clássico dos amores proibidos. Eles só viveram aquele amor inesquecível, porque o mundo adulto ergueu muros intransponíveis. A resistência das famílias validava a narrativa interna deles, de estarem lutando contra um mundo cruel. O Roberto sacou isso. Ele percebeu que ele mesmo estava alimentando fogo. Exatamente. A conclusão dele é fria. Ao assumir o papel de repressor, ele virou o roteirista do mito de herói do filho. Ao propor trazer a Sarah para o ambiente familiar, ele retira o drama, confisca o papel de herói e coloca os dois num cenário super mundano. Ele basicamente desliga os holofotes do palco de teatro onde os jovens acham que estão e acende aquelas luzes brancas de cozinha numa manhã de segunda-feira chuvosa, sabe? Essa transição do romance de fuga para o pragmatismo doméstico é simplesmente letal. A estratégia substitui os sussurros desesperados e os planos no guardanapo pela divisão de tarefas, pela cobrança de passar no vestibular, pelo toque de recolher. Nada mata mais o romance do que discutir de quem é a vez de jogar o lixo fora, né? Pois é, o Roberto prefere delegar o papel de grande vilã da história para a própria rotina. Ele poupa a si mesmo desse desgaste de ficar batendo de frente. É genial. Para quem nos ouve, parar para pensar em quantas vezes batemos de frente quando podíamos só deixar a realidade agir. É aplicar uma mentalidade corporativa em cima da própria família. E a Olga, que sentia repulsa só de imaginar a garota no corredor, acaba cedendo pelo terror de perder o filho. Mas se até aqui o Roberto parecia só um estrategista frio, o final do capítulo mostra que o buraco é bem mais embaixo. É aí que o verdadeiro núcleo do personagem aparece. Sim, porque a manipulação dele não acontece só para controlar o filho, acontece também para manipular a própria esposa, destruindo a confiança básica do casamento. O que nos leva para o desfecho arrepiante do capítulo, né? O que pudesse ouvir. Isso. Ele liga para um contato e não se identifica. Ele só diz um código para a voz do outro lado. Protocolo 7. Ele pede a localização dos jovens em pousadas baratas no centro, o que mostra que ele já sabia os passos deles. Mas o detalhe que assombra é a ordem que ele dá em seguida. É uma ordem de vigilância passiva, certo? Sim, ele exige a localização, mas com a ordem expressa de nenhuma abordagem, sem contato. E termina com a frase mais cruel de toda a história. Ele diz: "A mãe não pode saber ainda." Essa frase muda tudo. Muda completamente. Gera uma dissonância tremenda. Como um pai de subúrbio tem um protocolo numerado de rastreio? E mais importante, por que ele esconderia a localização do filho da própria esposa, que acabou de ter um pico de pressão a poucos metros dali? Por que prolongar o sofrimento dela? Porque, para a mente pragmática e, ouso dizer, quase sociopata do Roberto, a dor da Olga não é um efeito colateral lamentável. É um ingrediente obrigatório. Caramba, ele precisa que ela sofra? Precisa. Para o plano do cavalo de Troia reverso funcionar a longo prazo, ele exige um nível de exaustão enorme dela. O Roberto mapeou isso perfeitamente. Se ele resgatar o filho imediatamente, a Olga ia sentir alívio e logo depois recuperaria as forças. E aí com o filho em casa, a fúria narcisista dela voltaria com tudo. Exatamente. Ela ia retomar a guerra contra a Sarah. E as regras de convivência pacífica que o Roberto quer impor iam pro ralo. Então a ausência do Felipe precisa durar tempo suficiente para quebrar as defesas da Olga.
Ele precisa que a agonia corroa aquele orgulho dela até o último limite. Gente, ele tá literalmente cozinhando a resistência psicológica da esposa em banho-maria. Ele monitora a dor dela como se fosse a temperatura de um experimento de química. E a definição perfeita. O plano é que quando Felipe e a Sara voltarem, a exaustão emocional da Olga seja tão gigante que o orgulho ceda espaço só para o desespero apaziguado. A presença da Sara, que antes era uma ameaça, vai ser vista pela Olga como a única salvação para manter o filho ali. Ele tá jogando xadrez enquanto tá todo mundo jogando damas. Sem dúvida. Ele sabe que um sistema familiar rígido não aceita reformas pequenas. Para introduzir a Sara no ecossistema, o sistema inteiro precisa chegar perto do colapso primeiro. Ele antecipa as jogadas enquanto a família só reage ao pânico do momento. Uau! Bom, amarrando tudo que a gente dissecou hoje, o que a arquitetura desse capítulo entrega é um choque frontal de dois ecossistemas muito opostos operando no mesmo instante. É um contraste narrativo brilhante. Sim. De um lado, a gente tem a inocência poética e super iludida de dois jovens desenhando uma mesa e uma janela num guardanapo sujo de molho. Eles acham que só a força do amor vai blindar eles contra o mundo. E do outro lado? Do outro lado, a gente esbarra na matemática fria, cínica do tal protocolo 7. A gente vê adultos dispostos a usar o tédio rotineiro e até o colapso nervoso de uma esposa no hospital como arma de guerra invisível. E a lição que fica para a gente extrair disso diz muito respeito aos perigos das nossas próprias certezas absolutas, independentemente de que lado a gente esteja na vida. Perfeito. Existe a presunção idealista da juventude de que os sentimentos grandiosos vencem obstáculos reais e financeiros sozinhos. E existe a prepotência gélida dos adultos de que qualquer emoção caótica humana pode ser domesticada por planilhas e rotinas. Ambos vivem sob ilusões perigosas. E quando batem de frente... Quando batem de frente, o impacto costuma deixar cicatrizes bem profundas, né? Cicatrizes é a palavra certa. Pois é, e olha, a gente passou esse mergulho inteiro vendo Roberto arquitetar a destruição desse amor através do tédio. Mas fica uma reflexão aqui, para quem está nos ouvindo. Considerando a vida real, será que Roberto está certo na teoria dele? É uma pergunta provocativa. O amor sobrevive melhor lutando contra os grandes vilões heróicos? Ou será que o predador letal e silencioso de qualquer grande paixão é mesmo o peso esmagador de uma rotina de terça-feira sem surpresas? Fica esse questionamento espinhoso para vocês remoerem aí nas próprias experiências, porque tem muito o que pensar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima imersão. Até lá!